O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente sai, né, com o nosso carro e dirige, roda, e na hora que esse pneu está em contato com o asfalto e se movimentando, né, esse pneu esquenta. Na hora que ele esquenta, esse calor a mais ali, ele vai influenciar na pressão desse pneu. Então, esse calor ele vai aumentar a vibração ali das moléculas que vão expandir e vai aumentar a pressão dentro do pneu. Então, mesmo que o pneu mantenha a mesma quantidade de volume, a pressão dentro dele vai mudar, porque se você esquentou, ele expande e aumenta essa pressão. Então, assim, o ideal para a gente seguir as informações do fabricante e tal, é sempre a gente medir a pressão do pneu com o pneu frio. Sai de casa, já chega, já vai direto lá na borracharia, no posto e já mede essa pressão. Então, o que aconteceu? Esse motorista ele era desatento e aí ele foi fazer uma viagem longa, ele verificou a pressão P0 e aí ele viu que não estava igual o que o fabricante recomendou. Então, ele saiu, aumentou a temperatura, porque ele saiu, ele andou, então aumentou a pressão e ele mediu então essa pressão com o pneu quente. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade do ar do seu interior. Então, a gente vai considerar que tem a mesma quantidade de litros ali, ou metro cúbico de ar, e nem vazou, nem entrou ar nesse movimento. Então, a gente vai considerar o gás, né, o ar ali dentro, conforme um gás ideal. Se é conforme, e aqui a gente tem os gráficos de temperatura, a gente precisa escolher qual que representa melhor aí o que aconteceu. Essa é a equação do gás ideal, PV igual a nRT. P é pressão, V é volume, N é o número de moléculas, R é uma constante e T é a temperatura. Nesse nosso problema, a única coisa que está mudando é a pressão e a temperatura. Então, se eu passo o volume dividindo ali, a gente vai ter que tanto N quanto R quanto V são constantes, eles não mudam aí nesse nosso problema. Então, se eu trocar esse nRT por um Czinho aqui, só para representar uma constante, eu vou ter aqui ó, que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se o P aumenta, T aumenta. Se T diminui, P diminui. Até porque também essa é uma equação de primeiro grau, né? Equação do primeiro grau, a gente já sabe que tem que ser uma equação de uma reta. Então, o que melhor vai representar esse problema nosso é justamente esse E. Por quê? Temperatura maior, eu tenho uma pressão maior. Num segundo momento, conforme a temperatura reduziu, a pressão reduziu, e de forma a respeitar aí uma equação de reta, porque as outras variáveis eram constantes. Então, letra I.